Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje tem como assunto questões étnico-raciais envolvendo indígenas e negros. Lembrando que essa videoaula é uma atividade da disciplina complementar de diversidade do curso de licenciatura em eletromecânica do IFBA Campus Simões Filho. E esse quem vos apresenta é Nailson Ferreira. Começaremos a aula falando sobre a questão dos negros na educação. Na semana retrasada, apresentei um artigo científico no Encontro Maranhense de História da Educação, foi a 9ª edição, e esse artigo teve como título a Análise Histórica da Educação Brasileira nos séculos 17, 18 e 19 e seus legados no século 21. É interessante notar que no item 1 do artigo, que ali está grifado, e eu irei falar, diz respeito ao século 17, fazendo a comparação com o século 21. No século 17, os filhos dos escravos não compareciam às escolas públicas, porque assim não eram permitidos para os mesmos. Porém, já em pleno século XXI, apareceu a Lei de número 10.639, obrigando o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas. E aonde queremos chegar com isso? Na verdade, a Lei 10.639 surgiu como reparo ao que aconteceu no século XIX, quando saiu o Decreto 13.331, onde se proibiu a admissão de filhos de escravos nas escolas públicas. Mas, como eu falei anteriormente, esses filhos de escravos não eram admitidos nas escolas públicas, mas isso aconteceu de caráter formal no século XIX, através do Decreto 13.331. A questão é que muitas escolas ainda não colocaram em prática a Lei 10.639. Isso tinha que ser em caráter de urgência, já que nós sabemos que em muitos livros didáticos de história do Brasil, os negros são apenas citados como escravos que apanhavam e que com tamanho sofrimento se revoltavam e fugiam, formando o que nós conhecemos por quilombo. E o quilombo mais conhecido, como nós sabemos, é o Quilombo dos Palmares. Porém, uma grande vitória foi a Comissão de Educação aprovar o projeto que permite o ensino da capoeira nas escolas, através do projeto de lei do Senado, número 17, de 2014, da autoria do senador Jorge Afonso Argelo, no Distrito Federal. Assim reza a ementa. Institui o reconhecimento do caráter educacional e formativo da capoeira em suas manifestações culturais e esportivas e permite a celebração de parcerias para o seu ensino dos estabelecimentos de ensino fundamental, médio, público e privados. Lembrando que não é obrigatório o ensino de capoeira nas escolas, ainda é algo facultativo. Mas, de qualquer forma, essa foi uma grande conquista, pois acaba reforçando a lei citada anteriormente sobre a questão da influência afro aqui no nosso país. E como nós bem sabemos, a capoeira, além de ser uma luta, é uma dança, é uma arte, e muitas coisas nelas podem ser exploradas. Não somente o jogo da capoeira, mas como também a questão da história, dos instrumentos que são utilizados, dentre outras coisas que podem ser abrangentes sobre essa manifestação cultural. A situação atual.
no que diz respeito sobre o projeto de lei. A tramitação já está encerrada, a decisão foi aprovada por comissão em decisão terminativa, ela foi destinada à Câmara dos Deputados. O último local em que se aconteceu essa sessão foi em 17 de junho de 2015, e o último estado também foi no mesmo dia e foi remetida à Câmara dos Deputados e assim aprovada. Em breve isso completará um ano de vida, aniversário. Porém, chega a Lei número 12.711, de 29 de agosto de 2012, onde dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. Em outras palavras, está se referindo sobre a Lei das Cotas para afrodescendentes, pardos e indígenas. Foi válido a criação dessa lei? Sim, foi. Mas temos que ter consciência que as cotas precisam ser um paliativo e não a solução para a educação do país, pois ela precisa ser igualitária para todas as raças. A partir do momento que as cotas surgem a partir dessa lei, de uma certa forma, podemos entender o contexto social e histórico dos negros, pois sabemos muito bem que, após a abolição da escravatura, os negros continuaram sem ter acesso a emprego, à escola, e esses se tornaram praticamente marginais. Começaram a viver às margens da sociedade. Enxergamos as cotas como um reparo também, mas devemos lutar e planejar para que num futuro não muito distante o mesmo conteúdo tradicionalista que é dado para as elites deve ser o mesmo conteúdo tradicionalista que deve ser dado para os negros, indígenas, pardos, etc. Óbvio, isso falando no contexto Brasil, que tem como a educação vigente a educação tradicional. Se assim o Brasil mudar para algum outro tipo de educação, como por exemplo a transdisciplinar ou a interdisciplinar, ela deve continuar sendo igual para todos. Aqui está um esquema de como funciona o sistema de cotas. Observem aqui. Digamos que um determinado curso tenha 100 vagas. Então, 50% é dada para alunos da escola pública e as outras 50% são chamadas ampla concorrência, ou seja, aqueles alunos que não estudaram em escola pública, que estudaram em escola privada toda a sua vida, ou a maior parte dela, ou que ainda que tenham estudado nas escolas privadas por 1 ou 2 anos tenham sido bolsistas ou coisa do tipo. Pois bem, voltando aqui para esses 50% de alunos da escola pública, vamos dividir novamente em 50% para aqueles que ganham um salário mínimo e meio ou menos do que isso, 25 vagas. Aqueles que ganham mais do que o salário mínimo e meio, mais 25 vagas. Chegando agora aqui, nessa parte do organograma, 13 vagas são reservadas para pretos, pardos e indígenas e outras 12 para as chamadas demais vagas, que são aqueles que não
se declararam pretos, pardos e indígenas durante a inscrição ao processo seletivo vestibular. Assim também funciona da mesma forma para aqueles que recebem mais do que um salário mínimo e meio e que são oriundos de escola pública. 13 vagas para pretos, pardos e indígenas, aqueles que se declaram assim, e as demais vagas, aqueles que não se declaram pretos, pardos e indígenas, 12 vagas. Aqui embaixo temos um exemplo de como isso seria distribuído através desses pequenos personagens. Assim ficaria a distribuição. Como vocês podem perceber, 50% cada. Vamos refletir. Não adianta ter leis sobre racismo, no caso a lei número 7.716 de 1989, e a injúria racial, que está no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, se os brancos que são racistas não reverem seus conceitos. Como assim? Primeira coisa, vamos entender a diferença entre racismo e injúria racial. O racismo é quando se ofende a um grupo grande. Por exemplo, todos os negros, todos os nordestinos, todos os índios, todos os crentes. Dessa forma. Já a injúria racial é quando é uma ofensa pessoal para uma pessoa. Podemos citar, por exemplo, o jogo Grêmio e Santos, onde, infelizmente, o goleiro, na época, o goleiro do Santos, foi chamado por alguns torcedores gremistas de macaco, entre aspas. Esse aí é um exemplo de injúria racial, porque a torcida partiu para ofensa pessoal, difamou apenas uma pessoa. Vamos agora falar sobre a questão indígena no ambiente educacional. Semana passada, apresentei um outro artigo científico no 2º Congresso Ibero-Americano de Humanidades, Ciência e Educação. E o título desse artigo é o seguinte: História da Pedagogia Tecnicista no Brasil, dos índios ao neotecnicismo. Nesse artigo, aqui está um recorte dele, foi feito sobre comunicação oral, enquanto de São Luís foi apresentado em pôster. Nesse artigo, propriamente dito, no século XVI, foi citado que durante a chegada dos portugueses ao Brasil, eles observaram que os índios já praticavam alguns ofícios. Dentre esses, aqui mencionado, caça, pesca, mas também podemos falar sobre artesanato, pinturas e etc. Podemos perceber então com isso que os índios de fato não eram pessoas ignorantes, leigas, sem cultura, como assim os portugueses os julgavam. Eles possuíam sim conhecimento, várias técnicas. Bem, o que acontece? A Lei 11.645 acaba alterando a Lei 9.394, que foi modificada pela Lei 10.639. O que acontece na verdade? Essa lei ela é esticada, entre aspas, e vem falando que é obrigatório o ensino, além da história e cultura afro-brasileira, como citado anteriormente, também é necessário se falar sobre história e cultura indígena. Isso é muito importante porque, infelizmente, muitas das vezes, na maioria das escolas, os índios são lembrados apenas no seu dia e são citados como pessoas que vivem despidas nas florestas
e que apenas caçam, pescam e não fazem nada mais do que isso. E nós sabemos muito bem que isso não é mais uma realidade. E podemos perceber isso através desse evento qual me fiz presente. Trabalhei como monitor voluntário, que foi o ELESI, que foi o encontro sobre leitura e escrita em sociedades indígenas. Essa foi a nona edição, essa foto, que aconteceu de 22 a 26 de outubro de 2014, na cidade de Porto Seguro, também conhecida como a Terra do Descobrimento, entre aspas. Nós sabemos muito bem que o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido pelos portugueses. Na verdade, os verdadeiros descobridores desta terra foram eles, os indígenas. Aí está uma foto do evento, aqui está uma foto minha com um indígena. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre seus costumes, as suas culturas. Foi um aprendizado muito grande. Mas enfim, para encerrar a aula de hoje, para que haja de fato educação indígena nas escolas, precisamos erguer esses 4 pilares. O primeiro deles é o chamado bilinguismo. Praticamente quase todas as tribos hoje aqui no Brasil falam português, mas muitos desses índios, ao deixarem as suas tribos e buscarem uma vida na cidade grande, acabam esquecendo, perdendo contato com a sua língua materna. E até mesmo muitos que habitam ainda nas suas tribos, que já tiveram influência dos homens brancos, acabaram também por deixarem de falar a sua língua materna, falam somente português. Então a ideia é que os índios falem tanto português como a sua língua materna, para que esta não seja extinta. O segundo pilar que deve ser levado em consideração é a questão da diferenciação. Cada tribo tem uma forma diferente de ensino-aprendizagem e isso deve ser estudado e respeitado. O terceiro pilar que deve ser levantado é o da especificidade. Ou seja, cada tribo ela tem a sua forma de viver, os seus costumes de viver, e isso também deve ser levado em consideração. E por último é a interculturalidade, onde uma tribo pode e deve aprender sobre a cultura de uma outra tribo. E por que não misturar essas culturas para que todas as tribos sejam ricas culturalmente. Uma venha a conhecer a outra e assim mostrarmos que todas as tribos são importantes. Não existe uma tribo ser melhor ou mais importante do que a outra. Bem, com isso encerramos a videoaula de hoje, onde falamos sobre questões étnico-raciais na educação para negros e indígenas. Aprendemos que muitas coisas avançaram, mas as coisas podem avançar e melhorar mais ainda. Não devemos nos dar por satisfeitos. Então é isso, pessoal. Aqui eu me despeço da videoaula de hoje. Espero revê-los na próxima videoaula. Bons estudos, e as fontes para as pesquisas estarão aí abaixo.